Paulo Guedes é conhecido ali entre os bastidores da política como sendo o ministro promessinha. Promete muito e não entrega o que promete. Por isso que Paulo Guedes já não tem mais o mesmo prestígio que ele tinha quando iniciou no governo Bolsonaro ou quando começou a fazer parte da equipe econômica de Bolsonaro lá durante a campanha política das eleições de 2018. Todo mundo sabe que Paulo Guedes já não tem mais o mesmo prestígio, porque hoje os assuntos econômicos do governo Bolsonaro são discutidos por uma espécie de triunvirato. Bolsonaro pede conselhos para o general Heleno, para o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e para o Tarcísio, ministro da Infraestrutura. Paulo Guedes já não goza mais desse mesmo prestígio, porque ele promete e não cumpre. O seu projeto de reforma tributária se auto-implodiu por culpa dele próprio quando falou de CPMF, um imposto nos moldes da CPMF. E além de ser um ministro promessinha, Paulo Guedes ele é um tremendo de um bravateiro. Ou seja, em muitas entrevistas, Paulo Guedes chutava valores de redução de economia da reforma da Previdência, valores que não se sustentavam. E agora ele começa a soltar outras bravatas também, como ficou muito claro na entrevista concedida hoje para a Folha de São Paulo. Essa entrevista é um show de desinformação, é um show de bravatas, para não falar outra palavra um pouco mais ofensiva. E ele já começa a dar desinformações e a bravatar logo no começo da entrevista. Ele fala que o governo ele vai servir a população. Mas isso não faz nenhum sentido, porque como que o governo vai servir a população se ele vai privatizar os serviços públicos? Empresas privatizadas, elas, em essência, não têm compromisso com a população. O único compromisso das empresas é com o lucro. Se produzir essa caneta me dá lucro, vou produzir essa caneta. Se produzir esse copo me der lucro, eu vou produzir esse copo. É diferente da população, das empresas estatais, é diferente do governo, onde o governo ele tem um compromisso de garantir o bem-estar da população. As empresas privadas elas não têm esse compromisso. Eu vou produzir aquilo que me der lucro. Por que você acha que o McDonald's ele começa a rever o seu cardápio para trazer produtos mais saudáveis? Porque ele tem uma preocupação com a população? Não, porque o McDonald's ele está vendo que há uma mudança no mercado, as pessoas estão exigindo produtos mais saudáveis e por conta disso ele muda o seu produto, ele muda o seu cardápio. Então as empresas privadas elas reagem ao mercado. Aquilo que me der lucro eu vou produzir. Se não me der lucro eu não produzo. É muito simples. E seguindo essa linha de raciocínio, o Paulo Guedes ele fala que ele quer fazer um estado mais parecido com o estado de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Só que aí está um problema, e um grave problema. Paulo Guedes não entende Rousseau. Paulo Guedes está falando uma tremenda de uma bobagem. Porque o Rousseau, nesse livro aqui, que por sinal eu tenho, é o livro, está aqui, Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens. Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, do Jean-Jacques Rousseau. Esse é um livro bem curtinho, na qual ele faz uma reflexão, na qual ele faz um discurso sobre a origem da desigualdade. E, para o Rousseau, a desigualdade entre os homens começa no período neolítico. E por que começa no período neolítico? Porque é quando nós temos a propriedade privada. Então, para o Rousseau, a origem da desigualdade dos homens é justamente a propriedade privada. E ele faz algumas críticas à propriedade privada. Você pode falar, Rousseau é marxista. Não, Rousseau vem antes de Marx. Então, quando o Paulo Guedes fala que ele quer fazer um estado de Rousseau, ele está falando essencialmente uma besteira, porque ele, Paulo Guedes, é a favor da propriedade privada, das privatizações, e o Rousseau ele é essencialmente contra, porque na visão do Rousseau é a propriedade privada que gera a desigualdade social. Então, se o Paulo Guedes ele quer fazer um governo mais igualitário, ele não pode privatizar, porque quando você privatiza, você cria propriedades privadas e a propriedade privada que gera a desigualdade na visão do Rousseau. Perceba que ele não sabe o que ele fala, ele é um dos... muitas pessoas já estão criticando ele a respeito disso, o Vila, o próprio Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo não é uma pessoa de esquerda, ele é uma pessoa de direita, ele é um liberal, ele se auto-intitula uma pessoa liberal e critica esse neoliberalismo tacanho do Paulo Guedes. O Vila, ele faz críticas muito mais pesadas ao Paulo Guedes, fala que ele é um gênio da raça, né? Que faz críticas ao desempenho acadêmico do Paulo Guedes, faz críticas a quem o Paulo Guedes é, até o próprio intelecto. Mas ele, quando ele fala do Rousseau, ele mostra de fato que ele não tem esse tipo de conhecimento e está falando, porque o Rousseau ele é essencialmente contra as privatizações que ele, Paulo Guedes,
quer colocar em prática no país. E ele fala nessa entrevista sobre o plano dele, sobre os projetos. Ele fala da privatização, ele fala da reforma tributária, que não é dele, porque na verdade a reforma tributária do governo ela foi auto-implodida, como ele mesmo falou, e agora nós temos a reforma tributária que está sendo tocada pelo Congresso, que é a reforma tributária do deputado Baleia Rossi, do MDB. Ele também fala sobre o Pacto Federativo e a respeito da reforma administrativa. E ele fala o seguinte: o Estado ele vai servir a uma ordem democrática. Só que como o Estado vai ser mais democrático se ele estiver privatizado? A privatização, quando você privatiza as empresas estatais, as organizações estatais, você já reduz o acesso de todas as pessoas. Porque se é privado, o próprio nome diz, ele não é algo público, não é algo que está aberto para todas as pessoas. Por exemplo, esse copo, ele não é produzido pelo Estado, ele é produzido por uma empresa. Então, somente as pessoas que têm poder para comprar, interesse em comprar esse copo que vão ter acesso. Então você não democratiza quando você privatiza, na verdade, para a população. Você democratiza para as empresas, mas para a população, que é o que Paulo Guedes está dizendo, que está defendendo, você não causa essa democratização. E ele mostra nessa entrevista que ele está contra o trabalhador. A forma como ele começa a falar sobre os funcionários públicos, fala do desempenho, joga o funcionário público contra a população, é uma amostra de que ele, Paulo Guedes, é contra o trabalhador. E as reformas que vão ser propostas por ele são reformas que vão pesar contra os trabalhadores. Vai cortar a estabilidade dos novos funcionários públicos, vai aumentar o período do estágio probatório e ele passa uma imagem que o funcionalismo público, que o funcionário público, ele é o culpado pelo que nós estamos passando no Brasil, o que é uma tremenda de uma mentira, porque ele quer falar que os funcionários públicos eles têm grandes privilégios, sendo que na verdade um dos poucos privilégios que o funcionalismo público tem é a questão da estabilidade. Mas ele estudou para chegar àquele cargo, ele passou por um concurso público e ele não recebe algumas outras coisas, como por exemplo a FGTS, por conta da estabilidade. Então ele quer criticar o funcionalismo público, ele é uma pessoa contra os trabalhadores, quando ele mostra que ele quer retirar direitos trabalhistas, quando ele quer colocar mais e mais brasileiros na informalidade com aquela carteira verde-amarela. E ele chega num ponto que ele fala sobre a questão do Chile, porque nós estamos falando de direitos trabalhistas, de reforma da Previdência, e é óbvio que vem à tona a conversa do Chile, porque o Chile é o grande exemplo para o Paulo Guedes. E aí ele faz duas comparações, ele quer comparar o Chile com a Venezuela, mas são comparações que não cabem nesse momento, porque ele fala da Venezuela. A Venezuela era uma economia altamente dependente do petróleo e teve um governo muito ruim. Quando você teve uma queda no preço do petróleo e a Venezuela altamente dependente do petróleo, você acaba, obviamente, puxando toda a economia e todo o país para o buraco. É a chamada doença holandesa. O que é essa doença holandesa? O norte da Holanda ele era muito dependente de gás natural e não se modernizou, não se diversificou. E aí o que aconteceu? Quando houve uma queda no preço do gás natural, aquela área norte da Holanda, que é uma área que tem terremotos, porque foi extraído tanto gás natural daquela área que formaram grandes bolsões vazios, buracos embaixo do solo, e por isso lá no norte da Holanda você tem tremores de terra. Então o que aconteceu? Quando esse preço do gás natural caiu, quando esse preço do gás natural se reduziu, o ganho daquela região reduziu demais. E agora é a região mais atrasada, a região mais pobre da Holanda, porque ela era muito dependente de um único produto. Isso ocorre com a Venezuela. A mesma escala que ocorreu no norte da Holanda, é um país que tem dificuldades de acesso à educação, uma região na Holanda que tem dificuldades em acesso à saúde, fixação de médicos, educação, enfim. É uma área menos escolarizada. A mesma coisa que ocorreu com o norte da Holanda está ocorrendo com a Venezuela, só que de modo global, de modo generalizado no país inteiro. E aí ele fala o seguinte: a Venezuela ela era dependente do petróleo e o preço caiu. O Chile também é super dependente de cobre. Se o preço do preço do cobre cair, o Chile também vai ter problemas. Então essa é uma comparação levemente indevida entre o Chile e a Venezuela. Por conta das economias, elas seriam economias hoje levemente diferentes, apesar de serem dependentes de um único produto. E aí ele fala um negócio que é um absurdo que ele fala. Ele diz o seguinte:
Ele começa a falar dos pobres e dos ricos, ele fala que precisa haver uma conscientização nos pobres, que os pobres precisam poupar dinheiro, porque os ricos, eles poupam, e os pobres, eles consomem, mas é óbvio que os pobres consomem, porque os pobres não têm dinheiro. Quando você tem pouco dinheiro, você precisa consumir tudo. Por isso que os pobres não conseguem poupar dinheiro, porque falta tudo para os mais pobres. E é por isso que a retomada econômica vai vir pela melhora nas condições de vida dos mais pobres, e não enriquecendo ainda mais os mais ricos, e não aumentando a diferença entre os ricos e os pobres no Brasil. Porque quando você dá dinheiro para os mais pobres, quando os mais pobres eles têm mais recursos, quando eles têm mais dinheiro, eles pegam esse dinheiro e gastam tudo. E esse recurso a mais que eles têm, esse cafezinho a mais que eles tomam, esse saco de feijão a mais que eles consomem, aquele saco de sal a mais, gira a economia, porque eles não poupam o dinheiro. Como eles não têm condições de gastar, como eles não têm condições de poupar, eles gastam, e assim a economia vai mexendo. Então ele mostra que ele não entende o Brasil. Ele é completamente desconhecedor dos problemas brasileiros, e por isso que é tão perigoso nós termos Paulo Guedes como ministro da Economia, porque ele não entende o Brasil. E ele mostra que ele não entende o Brasil quando ele fala que nós estivemos nos últimos 30 anos, que a nossa economia ela esteve fechada pelos últimos 40 anos. Ele não entende, ou ele está falando agindo de má fé, porque se a nossa economia estivesse fechada, ele quer passar a ideia de que nós somos uma Coreia do Sul, que nossa economia está fechada para o resto do mundo. Só que isso é uma completa mentira, basta ver as nossas montadoras, todas elas são estrangeiras. Nós não temos uma empresa do ramo automobilístico no Brasil. É só ver as nossas companhias de telecomunicação, todas elas são estrangeiras. Vivo, TIM, Claro, todas elas são estrangeiras. Então o que ele fala é uma mentira. O Brasil não está fechado para o mercado internacional. O Brasil está aberto. E está tão aberto que o dinheiro vem e o dinheiro sai. Porque é assim que funciona hoje o neoliberalismo. É assim que funciona hoje o capitalismo mundial. As fronteiras elas são abertas. Nós temos multinacionais chinesas, transnacionais americanas. Nós temos empresas de todos os tipos aqui no Brasil. O nosso mercado não está fechado. O que Paulo Guedes fala é uma mentira. E ele fala que nós tivemos um governo, nos últimos 30 anos, governos de centro-esquerda. E também é uma mentira, porque política econômica de centro-esquerda, porque as políticas econômicas que nós tivemos nos últimos anos foram políticas neoliberais. Ele se esquece do Henrique Meirelles? Se o Henrique Meirelles ele é alguém de centro-esquerda, eu não sei mais. Ele é um banqueiro, veio diretamente dos bancos. E o pior de tudo, ele se esquece de Joaquim Levy, ministro da Economia, ministro da Fazenda, que o ministério antes era o Ministério da Fazenda, ministro da Fazenda de Dilma. Ele mesmo chamou o Joaquim Levy para fazer parte da sua equipe de governo. Como ele vem falar que os últimos 30 anos foram 30 anos de economia de centro-esquerda? Ele não sabe o que ele fala. Ou ele está bravatando, ou ele está agindo de má fé para enganar a população. Porque se Joaquim Levy era de centro-esquerda, então ele, Paulo Guedes, é alguém também de centro-esquerda, porque ele chamou o Joaquim Levy para fazer parte da sua equipe econômica. Onde está a coerência de Paulo Guedes? E ele está fazendo esse discurso porque ele sabe, todos nós sabemos, essa política econômica neoliberal de Paulo Guedes não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar errado. Olha só o que aconteceu com o Chile, olha o que aconteceu com a Argentina. E aí o que ele quer falar? Ele quer falar que a culpa não é dele. A culpa do fracasso econômico do seu próprio projeto não é dele. São dos últimos 30 anos de governos de direita, de governos de centro-esquerda ou de neossocialismo, como ele está falando na Venezuela. A culpa não vai ser dele. A culpa não vai ser do projeto neoliberal, não. A culpa vai ser do Henrique Meirelles, que é um neoliberal. A culpa vai ser do Joaquim Levy, que fez parte da equipe econômica dele. A culpa vai ser de Lula, que teve um governo que os bancos ganharam muito dinheiro. Mas não, Lula era ele lutou, ele era um comunista, era um governo de centro-esquerda, não um governo neoliberal. Então eu acho que os bancos, eles vão querer um governo de centro-esquerda novamente, porque nunca ganharam tanto como era no governo de Lula. Então eu acredito que o Paulo Guedes está indo por um caminho equivocado. Porque se ele vem do capitalismo financeiro, se Paulo Guedes ele está servindo aos bancos, então ele deveria fazer uma política econômica mais parecida com a política de Lula. Porque, como eu falei, os bancos nunca ganharam tanto quanto no governo de Lula. Então eu fico um pouco incomodado com essa fala do Paulo Guedes, porque ele desinforma as pessoas, ele passa informações falsas, ele passa informações mentirosas, ele mostra que ele não tem conhecimento, e isso é o pior de tudo. Se ele não estiver agindo de má fé, se ele realmente acredita naquilo que ele está falando, então nós estamos de fato em uma situação muito ruim, porque ele não entende
absolutamente nada de país e ele não entende absolutamente nada de quando ele começa a falar, principalmente quando ele fala do Rousseau. Porque o Rousseau é a grande contradição a respeito do projeto de privatização que ele tem. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, me siga no Twitter, @profleoficial.